Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos filosofar? É isso aí. Mais uma aula de filosofia, momento aí de reflexão, de pensamento, de análise, né? De filosofar sobre as coisas da vida. Importantíssimo, né? Nós fazermos essa reflexão, percebermos como o mundo funciona. E quando eu falo em mundo, esse mundo, como você funciona. Você é um mundo, né? Dentro de você existem muitas possibilidades, de você existem mudanças, desejos, né? Sentimentos, e tudo isso precisa ser organizado, ser analisado, e nada melhor que uma aula de filosofia para que as coisas se organizem na nossa cabecinha, né? A gente precisa falar sobre as coisas. Quando nós falamos sobre as coisas, nós compreendemos o que está ao nosso redor. Nós conseguimos fazer uma reflexão sobre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos com o meio, né? Com o mundo, com as experiências. Será que é só eu que penso assim? Como será que o outro pensa? Será que é só eu que acredito nisso? Ou será que existem outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas? Então, é na hora da filosofia, a hora de filosofar, a gente faz essas comparações e fazendo essas comparações a gente consegue organizar aqui, ó, a cachola, né? Então vamos lá. Os exercícios que vocês me enviaram, quem enviou, eu já fiz o registro. E como filosofia, as questões são particulares, eu percebi que existem divergências de resposta normal, né? Porque é uma opinião própria, é a opinião sua, é o que você pensa sobre o assunto. Então, não tem como eu falar se está certo ou errado, né? Não existe totalmente certo, totalmente errado quando eu falo em sentimento, quando eu falo em reflexão. Então, eu não posso dizer se está errado. Então, eu não faço a correção aqui. Nós faremos uma reflexão sobre o que foi visto e vocês vão analisando aí nas respostas de vocês se realmente é isso que vocês acreditam ou se tem algo que pode ser modificado. Então, a aula de filosofia é para isso, é para reflexão e análise, né? Então, lá no exercício de vocês, nós falávamos sobre o que realmente existe, né? Sobre a existência das coisas, o que determina se algo existe ou não. Então, para nós seres humanos, para algo existir, tenho que perceber ele com meus sentidos, né? Eu tenho que ver, tocar, né? E isso é existir. Eu preciso que os meus sentidos atuem ali sobre o objeto, para que eu possa dizer que ele realmente existe. Será? Né? Nós fizemos uma reflexão sobre isso. Será? E hoje, lá na página 15 de vocês, ó, página 15. Uma coisa interessantíssima fala sobre realidade e ficção. Então, realidade, vamos definir realidade. Realidade é aquilo que existe. Né? Quando eu vou contar um fato real. É uma história baseada em fatos reais. Então, foram fatos que realmente aconteceram. Certo? Ah, mas é ficção. Vou contar uma história, mas é ficção. Quando eu falo que uma história é fictícia ou é ficção, ela foi inventada por alguém. Essa é a diferença, né? Realidade e ficção. Realidade existe, ficção, ela é inventada. Mas na página 15, qual é a reflexão que nos traz? Então ele diz que lá na Grécia Antiga, Aristóteles defendia já a ideia de que o ser humano é o animal que mais imita, né? O animal que mais imita, ele aprende imitando. E isso é fato, porque vamos pegar um bebê como exemplo. Uma criança, ela aprende imitando, né? A partir do que ela vê, do que ela percebe no seu meio, ela imita e com isso ela aprende, né? Bater palminha, alguém fica lá o tempo todo batendo palminha, a criança vai imitar o adulto, vai aprender a bater palminha. Barulhinhos com a boca, alguém vai fazer isso para ele o tempo todo, ele vai aprender a fazer. Então, o ser humano aprende imitando. Então, ele observa uma cena real, uma característica real do indivíduo e ele imita. E assim ele aprende. E assim ele se desenvolve. Mas, com o tempo, vamos pegar obras de arte como exemplo. Então, os artistas, eles
passavam para suas obras a realidade. Eles pintavam e expressavam a realidade, coisas que realmente existiam. Mas tem um movimento que mudou isso, né? São aqueles artistas que eles não queriam mais registrar o que eles viam. Eu vou fazer, vou pintar aqui um vaso de flor, né? Eu pintei um vaso de flor, tá ali o modelo, eu estou copiando. Lembra? Observe nas aulas de arte de vocês que aquele onde tem as mulheres de modelo lá dos pintores, dos artistas, que elas ficavam lá paradinha enquanto o artista estava pintando. Temos Mona Lisa como exemplo, né? Leonardo da Vinci. Ele é uma obra da realidade. Ele pintou a Mona Lisa, ela era uma burguesa, lembra disso? Mulher de um burguês, que foi lá e fez o retrato da Mona Lisa. Isso é representar a realidade. Aí nós temos outros artistas também em arte, vocês podem perceber, que eles não querem mais pintar a realidade. Aí eles vão usar da imaginação, eles vão criar coisas, né? Vai surgir então a ficção. Então ele vai fazer pinturas diferentes, não é nada real, é algo que saiu daqui, da imaginação. A mesma coisa com as histórias. Então, surgem as histórias fictícias, né? Que não, com seres inventados. E esses seres inventados, eles não existem. Eles existem aqui, na imaginação de alguém. Mas a partir do momento que ele existe aqui, ele vai ser passado para o papel e aí? Aqui está a dúvida. Mas se eu parei para pensar e eu criei um personagem. Vocês já fizeram esse sala de aula, lembram? Vocês criaram personagens, misturei de monstros, de pessoas. Vocês criam um personagem, ok? Ele não existe de verdade porque eu não estou vendo, porque eu não consigo pegar, eu não sinto o cheiro. Mas a partir do momento que ele nasce aqui, que você inventou, que você criou este personagem, que você coloca ele em uma história, você dá a voz a ele, né? Você dá características para ele. Ele existe ou não existe? Será que existe? Aí ele vai ser definido como realidade ou ficção? Mas é a ficção. Se eu dei um nome ao personagem de características, ele não existe? Só porque eu não posso vê-lo? Porque eu não posso pegar? Porque eu não posso sentir? Essa é a reflexão de hoje sobre realidade e ficção, né? Sobre as coisas que realmente existem. E se ela existe na imaginação de alguém, ela não existe, então? Complicado, né? Dá um nó aqui na cabeça? Não deu torceu que puxou. Deu um nó cego ainda, né? Por quê? Porque é uma reflexão é, é bem interessante de fazer quando você fala em fantasia. Mas é fantasia, é imaginação. Mas a partir do momento que você imagina algo, ele não existe? Vamos pegar crianças aí que não é mais a fase de vocês, né? Eu sei que não. Quando a criança tem a fase do medo, né? Não quer dormir no quarto, não quer dormir no escuro, não quer fechar a porta do quarto. Uma fase que vocês já passaram por ela, né? Vocês já são aí adolescentes, pré-adolescentes, não tem mais medo do escuro, né? Será que não? Então, essa fase do medo do escuro, a criança tende a o quê? A imaginar monstros, né? Imagina que tem um monstro embaixo da cama, e aquele monstro se torna cada vez mais perigoso e presente, até que o medo toma conta, ele tem que sair correndo do quarto e vai para o quarto dos pais. Então, são N situações em que a imaginação toma conta. Aí a criança chega no quarto do pai e da mãe, apavorado, chorando, dizendo que tem um monstro embaixo da cama. Os pais, nessa maturidade, quando a gente perde um pouco da fantasia, né? A vida adulta nos tira isso. A maturidade tira um pouco, não. Eu não deveria, mas ela tira muito da imaginação do indivíduo. E o pai e a mãe, a tendência dependendo do pai e da mãe, né? Mas muitos vamos deixar pro quarto, o menino vai dormir. Onde é que você viu que vai ter um monstro embaixo da cama? E olha lá, vê se tem alguma coisa e vai fazer a criança olhar embaixo da cama. Outros vão ser mais compreensíveis e vão tentar dialogar. Outros vão dizer, dorme aqui então, filho, né? Pronto.
Mas ficou a incógnita, né? Ficou a pergunta. E aí? O monstro debaixo da cama existe ou não? Existe para quem? Para o pai e para a mãe não existe. Mas e para a criança? Para a criança que imaginou e que sabe, se duvidar, esse monstro tem até cheiro. É, tem sim. Tem cheiro, tem voz, tem todas as possibilidades. Existe, então não existe. Essa é a nossa interrogação de hoje, nossa reflexão de hoje. Né? O limite do real e do imaginário. Legal isso, né? É uma coisa para se pensar. Porque eu vou pegar os artistas da sala aí. Heitor, Ian, Juan, que gostam de desenhar, que gostam de expressar aí ah, seus pensamentos no desenho. E aí, quando vocês criam um personagem, ele existe ou não existe? Vocês aceitam alguém falar que não existe o personagem de vocês? Eu já vi, presenciei muito vocês em sala de aula fazendo isso, né? Criando personagens, e as meninas também. Mas eu citei ali os meninos porque é mais evidente neles a questão do desenho ali. Mas quando vocês criam um personagem, ele existe ou não existe? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. Lá na página 16 de vocês, tem uma proposta de exercício, mas que eu não consigo fazer com vocês aqui através da videoaula. Não consigo, teria que ser uma atividade que nós faríamos em grupo, faríamos em sala. Então, eu vou pular essa hora de filosofar, tá? Só quero que vocês façam a reflexão mesmo sobre o que é real, o que é fictício, essa diferença de realidade e ficção aí. E faça essa reflexão, analisem, pensem nas questões de ficção que vocês vivem e que vocês acreditam que existem e que muitas pessoas questionam que não, né? Então vamos direto para a página 17, né? Lá na página 17, nós temos lá as atividades, olha aqui, acompanhem lá. Página 17. Com a orientação do seu professor, aqui reúne-se em equipes de novo. Então, o que tiver em equipe, realmente, infelizmente, vai ter que ser individual, tá? Farão cada um no seu. Criem histórias de ficção. Olha, bem legal essa atividade, eu sei que vocês gostam disso. Então, preste atenção. Criem histórias de ficção e escolham modos de apresentá-las. Preste atenção, que agora vem a parte que eu gosto. Vocês farão o quê? Através de vídeo, dramatização, música, textos ou quadrinhos. Legal, né? Eu adoro essa parte. Para criar sua história, cada indivíduo, aqui da equipe não dá, né? Cada um deverá escolher como tema um dos elementos a seguir, os quais foram citados nas páginas anteriores. Então, naquela página da reflexão, que a gente faria a hora de filosofar, da página 16, vocês podem só ler ali, para ter uma ideia, mas vão escolher um desses temas para criar o vídeo ou a história fictícia de vocês. Nós temos ali alma, acompanhem lá na apostila, borboleta, engano, natureza, planta, animal, caverna, filósofo, obra de arte, realidade, aparência, ciência, maçã, pessoa, sombra. O que vocês farão então? Vocês farão. Vocês irão criar uma história. Preste atenção. Uma história fictícia, uma ficção. Vão criar personagens, vão criar situações a partir desses elementos que estão citados abaixo e farão para mim uma apresentação em vídeo. Vídeo. Então, vou mandar o vídeo para a prof fazendo essa dramatização, contando essa história. Quem quiser fazer uma música, fique à vontade, faça a música. E aqui tem a sugestão do quadrinho, né? Aí, Heitor, chegou aqui, você gosta, né? Então, a questão de fazer essa parte em quadrinhos, inventar um personagem aí, criar uma história e fazer uma história em quadrinhos e mandar para mim. Capriche nessa atividade, porque eu vou divulgá-la nas redes sociais, se possível. Então, vídeos criativos, eu sei que vocês podem, vocês conseguem, tem um potencial grande para isso. Mandem vídeos criativos,
Estou ansiosa esperando esses vídeos. Eu deixo de data para vocês até a semana que vem, na próxima aula. Eu já quero estar com os vídeos, então até segunda-feira da semana que vem eu já quero receber os vídeos, tá? Eu geralmente não coloco data para as atividades, deixo vocês bem livres quanto a isso. Mas hoje eu estou estipulando uma data, tá? Então, no máximo até segunda-feira da semana que vem, eu quero estar com essa atividade em mãos, tá? Então, pensem lá, coloquem essa cachola aí para funcionar. Vocês estão com tempo suficiente para deixar a criatividade fluir aí e fazer a atividade para mim. Ah, quero aproveitar e dar os parabéns pro Ian, pela irmãzinha, que linda, Ian. Parabéns, tá? A prof viu as fotos de vocês no Face e ela é muito linda, tá? Cuide bem da tua irmã. Você agora é o irmão mais velho, tem uma responsabilidade aí. Então, nós vamos lá para o exercício seguinte. Além do vídeo, sim, tem mais exercícios, claro, moleza para quê? Ainda na página 17 tem imaginação e realidade, né? O ser humano conta com diversas habilidades para perceber e conhecer a realidade, além da percepção sensível, captada por meio de 5 sentidos. Somos capazes de formar ideias e pensamentos a respeito daquilo que existe e até mesmo daquilo que não existe. Vamos refletir sobre essa capacidade. Então, nós podemos muito bem, para essa reflexão, pensarmos naquele medo que eu tenho certeza que já passou, mas que todo mundo sentiu. Que é o medo do escuro, que é o medo do monstro embaixo da cama, que é o medo de ficar sozinho, que é o medo de fechar a porta. Então, esses medos que eu tenho certeza que todos vocês passaram por ele, eu sei que hoje superado, mas que já passaram por isso, que esses medos eram imaginação ou era realidade? Então dá para usar essa experiência de vida de vocês para vocês conseguirem ter essa dimensão aí do quando eu falo de imaginação e de realidade. Porque na cabeça dos adultos era imaginação, na sua era realidade. Quando alguém diz cavalo, que imagem vem à sua mente? Se alguém diz quimera, o que você imagina? Represente esses seres por meio de desenhos. Então, quando alguém fala cavalo, o que vem à sua mente? Desenha ali. Quando alguém fala quimera, o que vem à tua mente quando alguém fala quimera? Desenha ali. Na próxima aula eu vou fazer uma reflexão sobre isso bem bacana. Então, tirem fotos do resultado dessa reflexão, do que cada um percebe. Do cavalo eu até consigo, né, visualizar tranquilo. Mas agora do quimera, estou muito curiosa. O que é que cada um vai imaginar aí do quimera? Então, tire suas fotos, mandem para mim, para que eu me divirta aqui com as atividades de vocês. 2, conversar sobre as questões. Então, nós não podemos estar em sala filosofando. Vocês podem fazer essa reflexão junto com o pai e com a mãe aí, né? Sobre a questão das imagens que vocês têm ali, ou de como que cada um imagina uma coisa. Faz a brincadeira aí com o pai e com a mãe, né? Ou com os familiares, com o irmão, com a avó, com o tio, quem tiver em casa. Joga esse desafio aí, vai ser bacana. Então, você vai sugerir aí atividade em casa. Nós temos 2 figuras e cada um vai ter que representar em forma de desenho sem falar com o outro, né? Então, você fala cavalo, cada um tem que desenhar aquilo que vem à mente. Beleza. Aí vocês falam a palavra quimera. Cada um dos membros aí da família vai ter que desenhar o que lhe vem à mente, sem comentar um com o outro. E depois vocês fazem a comparação dos desenhos para ver o que é que saiu. Eu acredito que vai ser bem legal. É quase um stop aí a gente gosta de brincar, quem gosta de brincar de stop, mas em filosofia. Para quê? Para a gente perceber como que a cabeça de cada um funciona e falar um pouquinho sobre realidade e ficção. O 3, anote as conclusões que você chegou após realizar as atividades, né? Então, qual que é essa conclusão que a prof quer? Que vocês, o que vocês compreenderam realmente sobre realidade e imaginação, realidade ou ficção? Que conclusão vocês chegaram aí? Galerinha, bom trabalho, filosofem muito e até a próxima. Fique com Deus, tchau, tchau.